no sentido de buscar uma humanidade dentro da arte. É esse respeito pela vida, é esse entusiasmo, essa força que me eleva, essa energia que me faz ir. Se você pode nutrir o mundo e oferecer o seu melhor para o mundo, ofereça. Sua história de vida importa. Oi pessoal, hoje nós estamos aqui no Imigrou, mais um episódio, recebendo com muito carinho e eu estou muito feliz com essa pessoa, Alana Rosa, que eu conheci numa antena, já trabalhando, fazendo uma performance linda para o Dia das Mulheres. A Alana, ela é uma brasileira imigrante aqui nos Estados Unidos, podemos dizer que ela é uma New Yorker, né, Alana? E artista aqui, é uma brasileira artista que representa toda essa criatividade que nós brasileiros temos. E ela tá aqui nos emprestando um pouco essa história pro Imigrou. E vamos conhecer um pouco a Alana. Muito obrigada, Alana, por você ter vindo de Nova York para cá e tá aqui contando a sua história pra gente. É um prazer imenso, Karina, estar aqui com você. E nessa manhã tão agradável, e você também é uma pessoa muito agradável. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, mesmo. É uma alegria, viu? Obrigada. Alana, conta pra gente, qual foi o seu momento Imigrou? Aquele start que te deu e você falou, eu vou sair do Brasil, eu vou morar nos Estados Unidos. Então, tudo começou assim, talvez nem por uma história tão marcada, tão querida assim. Na verdade, eu estava vivendo um divórcio do meu primeiro casamento e que era uma relação muito linda, mas que tinha acabado, né? A relação tinha chegado ao final. E não é fácil você sair de uma relação, principalmente quando essa relação é uma relação de amor, de respeito, né? Sim. E aí eu pensei, poxa, eu era de um estado do interior do estado do Espírito Santo. E pensei, poxa, eu ficar aqui, né? Eu tinha 3 filhos, mas já tudo encaminhados. Porque eu não sou jovenzinha. E eu pensei, poxa, ficar aqui vai ser um pouco complexo, complicado. Eu vou para os Estados Unidos. Eu tinha vindo antes por uma temporada curta e vi que Nova York tinha muito a ver comigo, com o que eu buscava. E eu pensei, eu vou passar um tempo em Nova York. E eu pensei em vir por um tempo mais curto, realmente. Mas assim, eu me apaixonei muito, né, por essa força que é Nova York. Esse movimento, né, voltado para as artes, acessibilidade. Nova York é uma cidade que te dá acessibilidade. E aí eu fui ficando. E aí eu tô até hoje. Então eu vim para cá por isso, porque eu queria sair, né, dessa história por um tempo. E também dentro dessa saída da história, eu queria fazer uns cursos aqui. Falei, vou para lá, né, Nova York, vou fazer uns cursos de teatro. E acabei chegando e realmente me envolvi, né, com a performance. Enfim, aí a gente começou a construir toda uma história depois que eu saí do Brasil. Que eu já era artista no Brasil, né? Eu já trabalhava com teatro, eu fui professora de teatro no estado do Espírito Santo, eu montei 2 grupos de teatro, um grupo chamado Astrás e um grupo chamado Zabumba. Depois trabalhei como diretora de cultura por 8 anos. Que bacana! Trabalhei como diretora de cultura. E aí vim para Nova York por esse período mais curto. Quando retornei, eu entrei num projeto com a Secretaria de Educação e Cultura dessa cidade que eu vivia, para a gente construir um museu da cidade. E juntamente com um colega meu, Clébio Saldanha, que foi meu aluno de teatro e que aí nesse momento já era um parceiro, né? Já trabalhava teatro comigo, foi trabalhar teatro no Zabumba, enfim, aí a gente, nos Astrás, digo, e aí a gente acabou criando uma jornada junto. E fomos trabalhar junto, construímos esse museu. Construímos no sentido de toda a pesquisa, de todo o conceito, montamos esse museu contando a história da cidade. A história antiga e a história atual da cidade. E foi um sucesso esse projeto. E ali a gente trabalhou junto como diretores
desse espaço por um bom tempo, quando eu vinha divorciar, e aí eu vim para os Estados Unidos e deixei ele fazendo esse trabalho lá nessa cidade na época. Mas enfim, a minha experiência no Brasil era essa, assim, eu sempre tive envolvida com teatro, diretora de cultura por alguns anos da cidade de Mantenópolis, no estado do Espírito Santo, diretora deste museu, e montei esses 2 grupos de teatro. Então foi sempre assim, envolvida com isso. Com a arte, com a cultura. Com a arte, com a cultura, sempre tive muita habilidade para recitar, então sempre gostei de recitar poesia, sempre fazia esses trabalhos. Quando eu cheguei aqui, que eu realmente fui estudar a performance mais afinco, apesar que no Brasil eu sempre fiz vários cursos, passei por vários mestres do teatro brasileiro, como Denise Stoklos, do Teatro Essencial, que para mim é uma referência de mestre. Fiz mímica total com Luiz Lois, em vários workshops e intensivos, e fui estudando, fui participando de festivais e viajando o Brasil, e estudando e fazendo vários cursos e várias oficinas de formação, sabe? Durante todo esse processo da minha vida no Brasil, muito curiosa, sempre fui muito curiosa. E aí, quando você chegou aqui em Nova York, que você se deparou com todo esse leque de possibilidade de estudar, que você falou, que você fez cursos aqui também, qual a diferença da academia para esse segmento artístico daqui para do Brasil, em nível de profissionalismo? Como você avalia? Então, assim, na verdade a minha formação não é acadêmica, ela é uma formação mais livre, né, de cursos mais livres, que eu acho que tem mais a ver com a minha personalidade, essa busca pelo teatro físico, teatro antropológico, teatro essencial, sabe? São as linguagens que mais me atraíam. E aí, quando eu cheguei aqui, não podia ser diferente. Eu nunca fui uma Broadway girl, nem no que eu assistia. Eu fui procurar mesmo os teatros mais de pesquisa, né? Os trabalhos mais de pesquisa. Então, o que eu assisto, na grande maioria, é off-Broadway, que tem a ver com a minha pesquisa, sabe? Como artista. Mais arena, assim. É um teatro mais de pesquisa, é um teatro mais... como é que eu vou explicar isso? É um teatro que além de teatro, ele te dá mais um caminho de autodesenvolvimento. E não a arte pela arte. Mas o que eu quero dizer é no sentido de buscar uma humanidade dentro da arte. E não uma arte só no sentido da fama, do glamour. Porque o meu trabalho ele é muito voltado para essa humanidade que há em mim e essa busca da humanidade que há no outro. E em todo o tempo da minha vida, desde muito jovem, quando eu me envolvi com a arte, era essa a minha maior busca, por ser um ser muito inquieto e querer entender como viver dentro de um sistema tão confuso, sabe? Um sistema com tantas regras confusas, e eu hiperativa, e eu queria entender isso, e a arte, ela me salvou, sabe? Porque eu encontrei nela esse alicerce. Nos estudos profundos dessa arte, eu encontrei esse alicerce. Eu falei, é aqui que eu habito. É esse ser que eu habito. Através da arte, através da espontaneidade. Então, quando eu digo desse teatro mais de pesquisa, essa busca mais profunda de dentro para fora. Não o artista como celebridade, mas o artista como um ser humano atuante dentro da sociedade, dentro do planeta Terra, na comunicação com as pessoas, na relação humana com as pessoas. Nesse sistema, sabe? Que eu digo que é um sistema... um plantar. A arte, para mim, é um ato de plantar beleza em um mundo em desacertos. Porque se... mas como que você diz que o mundo é em desacerto? Para pensar, né? Se não fosse um desacerto, a gente não vivia só em guerras.
em tanta violência, tanta desigualdade, tanta desunião, tanto maltrato aos animais, tanto isso, tanto aquilo, tanta destruição do meio ambiente e tanto lixo que as pessoas deixam por aí no planeta em geral. Você vai para os parques, é uma vergonha o que você vê em qualquer lugar, tanto aqui nos Estados Unidos, em New Jersey, em Nova York, no Brasil. Isso é um desacerto, sabe? Então a arte, ela me alicerça nesse caminho do autodesenvolvimento. Ela me faz ir mais fundo, ela me faz ir em camadas que às vezes dói, sabe? Elas são profundas, elas doem, mas é necessário, sabe? É necessário ir lá dentro e reconhecer essa inquietação, essa dor, esse ser, sabe? Essa busca. Então, a arte, ela é para mim um ato de espiritualidade, sabe? E de coragem. E de coragem. A palavra coragem, eu acho que é muito bem-vinda aí. É um ato de coragem mesmo, de resistência. De resistência, exato. De resistência. Sim. Alana, e nessa questão dessa arte mais livre, você faz personagem, tem espaço para viver outras vidas dentro de um script? Então, esse aí é um outro passo, né? Porque como eu trabalho com essa arte realmente mais performática, na maioria das vezes o performe e a arte, né? Mas é claro que quando você está nesse estado, não é um estado comum também, não é um estado natural. Você se nutre dessa potência, né, da interpretação, da criatividade, para colocar sua voz ali, para ser ouvido da melhor maneira possível e alcançar, né, as pessoas. Não só o ouvido das pessoas, mas o coração das pessoas, a emoção das pessoas. Então, a minha arte, ela é mais performática. Eu já fiz, sim, alguns personagens mais... Eu fiz teatro de rua lá no interior do Espírito Santo. Então, a gente tinha aqueles personagens mais teatro de rua, com aquela cara mais... como é que eu vou dizer? Aquela coisa mais... caricata, pitorescas, né? Aqueles personagens mais pitorescos. Sim, já fiz. Já fiz também uma peça que eu trabalho mais essa coisa do personagem, mas o que eu gosto mesmo é de ser eu, mas não ser eu. Explica. É confuso isso, né? De ser eu, essa essência Alana, esse ser que se comunica, e é um momento que eu realmente me sinto confortável de me comunicar com o mundo, é o lugar que eu mais me sinto confortável. Eu costumo dizer que quando eu vou fazer uma performance, eu sempre digo isso pra mim, e essa frase sempre vem pra mim. Eu adoro estar aqui, sabe? Esse lugar é um lugar sagrado pra mim. Aqui eu me visto dessa força do canto, do choro, da alegria. Eu faço cânticos. E quando faço cânticos, eu rio e choro. É bem isso, sabe, o meu trabalho. É bem essa autenticidade. Só que, claro, tem um roteiro, tem um caminho. Então, como eu faço muita performance aberta, eu não uso personagens, mas eu uso essa essência. Eu entendi. Sabe? É porque eu já vi, né? Eu uso essa essência. Então, assim, eu deixo de ser eu aqui no cotidiano para ser eu no extra-cotidiano. No contexto que você vai interpretar através dos seus movimentos, da sua voz, disso que vem de você, e você dá vida para um subjetivo através do seu corpo e da sua existência. Assim mesmo, assim mesmo. E é um exercício, né? Claro. É um exercício, é uma prática, é o entendimento de como se colocar naquele momento com voz, corpo, movimento.
É um exercício. Técnica também, né? Muita técnica, né? Muita técnica. Então, assim, todos esses cursos que eu fiz, todos esses mestres que eu reverencio, né, me trouxeram muito esse elemento, né, da técnica. E aí é importante dizer que quando eu cheguei em Nova York, assim que eu cheguei, que eu vim do Brasil, buscando essa arte mais, né, performática, mais antropológica, de pesquisa, de teatro de pesquisa. E aí, né, lá no Brasil mesmo eu já comecei, eu tinha assistido um espetáculo em Londres, eu tinha ido a Londres por um período curto, ficado em Londres por um período. E aí eu assisti um espetáculo que me chamou muita atenção, que era um espetáculo de dança butô. E aí eu fiquei muito impactada, que era um bailarino, um ator bailarino, caminhando numa areia, um palco imenso com areia. E ele fazia aquilo numa elegância e numa fluidez e numa... que eu falei, levitou. Eu falei, gente, eu quero fazer isso, eu quero pesquisar esse trabalho. E aí eu retornei para o Brasil e comecei a pesquisar sobre isso. E quando eu decidi vir para Nova York, claro, eu fui lá na internet, que eu acho que isso é uma coisa maravilhosa da tecnologia e da internet, é nos conectar, né, com todas as informações do mundo. Exato. Essa globalização é maravilhosa, né, na internet. E aí encontrei uma professora de butô, um instituto de butô, né, aqui em Nova York, da professora Vandiline, do Vandiline Pieta. Eu falei, é agora, né? Tô indo para Nova York, já mandei uma mensagem para ela e já me inscrevi e ela já me aceitou para fazer as classes. E aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui fazer, a classe da professora Vandiline, do Vandiline Pieta. Menina, te conto uma coisa de verdade. Na primeira aula que eu fiz com ela, eu senti algo assim muito, mas muito, sabe, forte. Eu falei, cara, eu tô no lugar certo, na hora certa e na arte certa. Eu me encontrei, sabe assim? Foi uma coisa, uma vibração no corpo, na mente, no espírito. E eu fiz aquela aula, eu fui para casa e aquele negócio ficou reverberando em mim e ali eu comecei a praticar butô, dança butô. Para quem não sabe, dança butô é uma dança dramática japonesa que foi criada na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi destruído pelos Estados Unidos. E dois artistas criaram essa dança Kazuo Ono é um dos mestres mais famosos da dança butô. E o outro, por ser um nome japonês, me fugiu aqui agora, mas a gente pode falar desse nome depois, daqui a pouco. Mas o Kazuo Ono que é a maior referência e que eu já tinha visto algumas coisas na internet. Eles criaram essa dança chamada butô. Essa dança, Karine, quando ela surgiu no Japão, ela recebeu o nome de dança das trevas. Porque o Japão estava destruído pela guerra. E o Japão estava assim, num cenário caótico, de treva, não havia luz sobre aquilo. Tristeza, dor, tristeza, né? As pessoas tinham perdido seus familiares, quem sobreviveu, enfim. E essa dança surgiu dessa dor, sabe? Olha que coisa, essa dança surgiu desta dor, por isso recebeu esse nome, sabe? Então, assim, os movimentos no início era essa busca de expressar essa dor do povo japonês. Bom, só que aí, né, essa dança foi ganhando um caminho contemporâneo e ela chegou na Europa, e chegou aqui nos Estados Unidos, e chegou na América Latina, e você sabe, aí vai tomando outros ares, né? E hoje ela é considerada uma dança contemporânea. A dança butô hoje
é considerada uma dança contemporânea, né? Está dentro do padrão de dança contemporânea, de dança moderna. E essa dança, só o que me chama mais atenção, né? Voltando lá para o Instituto da Vangeline, comecei a praticar, e já tem 10 anos que eu pratico dança butô. Tem 10 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. Então, tem 10 anos que eu sou praticante de dança butô. Durante 6 anos, foram 6 anos de escola semanais. Agora, são mais esporádicas, mas eu estou sempre fazendo curso, workshop e participando. Mas o que eu quero trazer de novo para esta fala é: quando eu comecei a estudar essa dança, com a minha busca de autodesenvolvimento e com toda a minha experiência de teatro antropológico e todas essas minhas pesquisas e esse impacto que eu tive quando eu fiz a primeira aula, eu percebi que a dança butô, ela tinha algo a me oferecer de cura, que era além da arte, que era uma prática de cura, porque todos nós temos muitas dores. As feridas, né? Muitas feridas, muitas sombras. Todos nós transitamos nesse caminho de alegria e não alegria. Né? E é humano, não é isso? O equilíbrio é o que a gente busca. E aí eu acho que a dança butô me coloca nesse caminho do meio, sabe? Que, na verdade, já lá no Japão, nas culturas budistas do Oriente, eles já falam muito desse caminho do meio, né? Então, essa prática de dança butô, ela me coloca nesse caminho do meio, não no sentido, de ficar em cima do muro, não. No caminho do meio, de equilíbrio, de se equilibrar nessa corda bamba. Porque a arte, ela verdadeiramente, vou te dizer algo do fundo do meu coração, ela me cura da loucura. E a prática de dança butô, ela é exatamente essa nutrição, sabe, de cura. Então eu tô sempre me curando quando eu danço butô. Ela é mais do que dançar. Ela é mais do que... Ela é essa fluência de cura. Essa coisa visceral. Quando você faz esse movimento, assim, é possível entender claramente o que é essa arte butô dentro de você. É uma coisa, assim, visceral. Exatamente essa palavra que você disse. Então é isso, assim. Eu sei que eu sou muito intensa, né, no falar. Não, tá ótimo. É isso mesmo. Eu acho que o artista, não é? Ele tem essa capacidade de trazer para a realidade humana uma coisa que a gente consegue, a gente sente. Quem não é artista, no meu caso, eu sou artista, a gente sente isso que você falou também, mas não conseguimos expressar como você conseguiu expressar, porque é uma coisa do bicho artista, não é verdade? Você me entende? Do bicho artista, exatamente. Eu acho que é um pouco isso, mas você falando, é uma coisa realmente que o caminho do meio, a gente enxerga. A dor, claro, eu não conheço ninguém que só navega na alegria. E no prazer. Uma pessoa, e no prazer. como diz a nossa vez, é um bobo alegre, não é? A expressão é essa. Mas esse caminho do meio, eu acho que é o que a gente deve buscar realmente. E se essa arte veio disso, de pessoas que estavam totalmente no lado escuro, e você sente que em você faz esse efeito, né? De te posicionar, e você tá atenta e desenvolveu isso. Parabéns, eu não conhecia essa arte butô. Maravilhoso. Dança butô. É dança butô. E hoje ela é uma dança contemporânea espalhada para o mundo afora e está ganhando muito o mundo. E o Brasil, inclusive, está se expandindo muito com o butô e está se tornando uma dança muito mais conhecida do que era. Claro que, para a grande mídia, por todo esse conceito de arte que a gente conhece dos grandes canais de comunicação, ainda é uma arte underground, sabe? Eu entendo. É uma arte underground, Periférica. Off-Broadway. Off-Broadway. Entende? Mas, na verdade, assim, quando você faz esse movimento,
tal. E eu acredito que se use, mas não dê o nome. Eu acho que pode acontecer isso. Virar arte contemporânea como um todo. É mais bonito, é mais Broadway. Mais elegante, talvez, né? Então, inclusive, a dança butô, os movimentos dela, pra você ter uma ideia, o básico dela, a essência dela, são movimentos contorcidos. Sabe quando o bailarino dança, os movimentos são mais contorcidos e não é esteticamente o que as pessoas... Não é aquela beleza do balé clássico, por exemplo? Olha, eu tô entendendo que deve ser alguma coisa assim, como que você tá num útero apertado e você precisa sair daquilo. Será que é isso? Maravilhosa essa sua metáfora. Exatamente, maravilhosa isso, essa colocação. É como se fosse essa força desse nascer o tempo todo, sabe? De você nascer, é um nascimento mesmo. Dançar butô é nascer constantemente. Para a luz. Sair desse útero apertado para a luz. Amei a sua colocação. Muito, muito, muito tocante isso. Alana, e hoje, tem 10 anos que você mora aqui nos Estados Unidos, que você não mora mais no Brasil. Você se considera adaptada ou você está conformada? Como você se define nesse processo? Então, eu acho que todos nós imigrantes, a gente vive esse conflito constante. Eu penso. Respondendo por mim, não, conformada, eu não sei se é a palavra. Porque o que acontece? É um país bom? É um país de oportunidade? Sim, sem dúvida. E eu construí muita coisa linda aqui nesse país, tanto como ser humano, em todos os aspectos da minha vida, né? Inclusive na minha vida financeira, né? A gente tem um certo conforto aqui para se viver, sim, em alguns aspectos. Mas aí fica essas partes, né? Essa falta de pertencimento. Eu acho que um dos maiores problemas da gente que imigrou para os Estados Unidos, falando por mim, é a falta de pertencimento. Por mais que você se organize, por mais que você tenha uma vida digna, decente, que você consiga seus papéis, há uma sensação de não pertencimento em muitos momentos. Sabe? Vazio. Há um vazio do não pertencimento. E eu acho que, querendo ou não, o país deixa isso para você também. Ele te mostra o tempo inteiro que por mais que você cresça e apareça, você não é daqui. Sim, você é uma imigrante, no nosso caso, uma imigrante latina. Exatamente. Esses dias eu tive uma experiência que eu quero compartilhar aqui. Por favor. Eu trabalho em Nova York, então eu tenho todos os dias eu vou para Nova York, eu uso o metrô todos os dias, sou uma usuária de metrô, que é o meio de transporte, mais fácil. E antes de ontem, eu tô pegando um elevador no metrô, porque meu joelho já começou a reclamar, né, gente? 10 anos subindo e descendo escada de metrô. Então eu ando tentando diminuir esse impacto um pouco e usando mais os elevadores quando eu posso. E aí tem um elevador de uma estação que eu desço sempre, eu já tô super acostumada todos os dias e ali nos últimos um ano. Entra uma pessoa lá, uma senhora, eu penso que ela deve ser mais jovem que eu até. E aí o elevador encheu e ela ficou assim, apertando o negócio. Sabe aquelas pessoas bem estressadas, apertando o negócio e a porta não fechava e ela tá apertando. Aí eu educadamente disse pra ela, né, que se ela ficasse apertando várias vezes, a porta não ia fechar. Que na verdade ela tinha que apertar e esperar. Mas eu fui muito educada dizendo isso. A mulher foi de uma grosseria comigo e falou assim, né, em inglês, ela falou comigo assim,
que você não é uma nova-iorquina, eu sou uma nova-iorquina. Quem é você para me ensinar a usar um elevador num subway? E tinha várias pessoas, e tinha muitos outros imigrantes ali dentro. Éramos umas 6 ou 7 pessoas, e tinha outros imigrantes ali que eu vi. E aí, sabe o que eu fiz? Eu ia fazer o quê? Eu ia ficar batendo um pouco com aquela senhora. Me calei, fiquei bem tranquila, deixei ela furiosa lá dentro. Quando abriu a porta, ela vira, aí ela quis ser educada para as pessoas e deixou todo mundo passar. E como ela estava na minha frente, né? Aí ela, não, vai! Aí eu olhei para ela e falei assim, muito obrigada. Aí ela falou assim, aí ela falou uma palavra lá mal criada, eu só disse, tenha um bom dia, minha senhora, que Deus te abençoe. E saí. Aí ela ficou resmungando, puta, porque eu não tinha, sabe? Pra que eu vou criar problema? Mas voltando à nossa história da imigração, do imigrar aqui, né? Eu acho que isso vem à tona muitas vezes na vida da gente aqui, entende? Assim, eu acho que o próprio país te mostra o tempo inteiro, mas sabe, tem o lado bom, porque te dá um choque de realidade, é isso mesmo, entendeu? Eu não sou americana, eu sou uma brasileira vivendo nos Estados Unidos. Eu gosto de viver aqui, sou grata a esse país, muito grata, agradeço muito pela oportunidade de vir aqui, de assimilar tudo isso que eu assimilo, de ter as oportunidades que eu tenho. Os Estados Unidos realmente me abriu portas importantes, sabe, para minha vida como artista, como ser humano, mas há um vazio, sim. Há uma falta de pertencimento, sim. Por mais que eu me realize como pessoa, há sempre aquela sensação, uau, o Brasil. E o Brasil é lindo, né, gente? Maravilhoso. A nossa cultura, não? O Brasil é maravilhoso, o Brasil é lindo. Eu sou do estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo é um estado lindíssimo. Sabe, a gente é cercado de mar e de montanha, de mata atlântica, aquelas pedras lindas, maravilhosas na região de Pancas, indo para Mantenópolis ou no sul do Espírito Santo. Aí você vai para o norte, você vai para o mar, sabe? É uma potência o estado do Espírito Santo, lindíssimo. Você conhece o estado do Espírito Santo? Olha, eu sou do interior de Minas, então Espírito Santo é minha praia. Pronto! Todo mundo que é mineiro, eu acredito que mineiro vai na praia. É verdade, em Minas, no Espírito Santo. Sim. Todo, né? Marataí. O primeiro mar que eu conheci na vida, meu primeiro contato com o mar, história lindíssima, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó, em Guarapari. Maravilhosa, maravilhosa. E é isso mesmo, é um estado de muitos mineiros, tanto como moradores, muitos mineiros migraram para o Espírito Santo, Sim. E o grande fluxo de turismo no Espírito Santo realmente vem de Minas Gerais. E é um estado lindo, maravilhoso, assim como Minas também, que aliás é um estado lindo também. Então, assim, eu acho o Brasil maravilhoso. Geograficamente, eu acho que o Brasil, uau, quando eu lembro, sabe, daqueles relevos, sabe, daquela potência de matas, de rios, de cachoeiras, de um mar, eu falo, uau, que país maravilhoso. O problema do nosso país, e aí a gente entra para um assunto até um pouco polêmico, é poder público, né? É política. A gestão. É gestão má gestada. Sim, eu acho que da política e por um tempo eu pensei também dos empresários e os oligopólios que existem, sabe, na economia, isso que vem. Mas hoje é até difícil dizer o que é a causa e o que é a consequência. Porque ficou tão grande a questão do poder econômico aí. Eu tô falando das empresas, quando a gente pensa em oligopólios bancários e até
de varejo também, que não dá muito para dizer o que é causa e o que é consequência. Mas, Karina, mas aí se você vem para os Estados Unidos e observa, aqui também o maior poder desse país são os empresários, essa coisa né, do consumo que está ligada ao empresário, que está ligado ao, sabe? Então, isso também aqui, no entanto... Mas o poder público aqui é menor também. Mas, no entanto, o que você percebe? Que aqui funciona, né, nesse aspecto, assim, a desigualdade social não é uma coisa tão abrupta quanto no Brasil, tem também, mas não é uma coisa tão abrupta e as coisas funcionam numa lógica mais... equilibrada. Tem até um nome, né, dentro da economia, né, de equidade equilibrada, não me veio a palavra correta agora, mas é mais equilibrado, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, né? Eu acho que aqui também entendeu? Assim, você vê, é um país de consumismo, né? Um país, antes de eu morar nos Estados Unidos, o que me incomodava era o consumismo. Eu nunca fui uma pessoa muito consumista, mas eu sempre gostei de conforto, eu sempre gostei de dignidade, sempre. Capitalista. Eu sou capitalista, mas assim, eu sou muito consciente nessa coisa do que é o capitalismo e o que é consumir. Você não serve ao consumismo. Não, o consumismo é que me é útil para uma vida digna, né? Então, assim, eu dou muita vida longa, por exemplo, para todas as coisas que eu consumo, seja bolsa, seja sapato, seja roupa, seja, sabe, eu dou utilidade para as coisas que eu uso, elas têm vida longa, sabe? Então, eu acho que isso é uma consciência, enfim. E eu acho que aqui também é assim. Não, mas antes de você morar aqui, o que te incomodava era o consumismo. O Quando você excesso passou a morar aqui, isso mudou? Mudou para um lado um pouco mais negativo, porque aí eu passei a consumir mais, né? Ah, tá, entendi. A gente tem que admitir as nossas praticidades, que a gente acaba se rendendo. Sim, até porque na parte de serviço a gente não tem tanta ajuda, então acaba adquirindo coisas mais descartáveis. Exatamente. Mesmo. Então, assim, eu tento adquirir coisas o menos descartável possível. Eu tento. Eu sou muito cuidadosa com o meu lixo, em todos os aspectos, seja onde eu moro, seja na rua, seja no meu dia a dia. Para o planeta em si. Em si, que essa é uma preocupação que realmente me afeta, né? Eu frequento parques, eu amo parque, eu amo natureza, eu amo árvore, eu sou das malucas que abraçam a árvore mesmo. Então, mas uma coisa que me deixa muito chocada, né? Eu estive no Central Park agora essa semana, cara, eu vi lugares assim com lixos fora, sabe? Eu falei, gente, que não dá pra entender, não assim, dá pra como entender. que a pessoa se acha no direito de jogar uma coisa no chão. Eu não consigo entender também isso. não consigo entender. Eu não consigo Além pegar de ser uma latinha de refrigerante e jogar ali. Gente, além de ser um ato de muita falta de educação, é muita falta de humanidade com o planeta, com os outros, com as outras pessoas. É muito descaso. E até com ela própria. E como com ela que ela própria. vai se permitir ser esse tipo de pessoa? Isso não afeta ela, não incomoda ela. Quando ela joga aquele lixo no chão. Ela já diminui o... E aquilo não vai na consciência dela? Tipo, não, gente, eu não posso deixar o meu lixo aqui. Eu tenho que colocar esse lixo pelo menos num lugar mais correto, né? No mínimo. Então essas coisas me incomodam muito e me preocupam muito em todos os lugares. Eu tenho um parque próximo da minha casa. Menina, então no verão, né? Que o fluxo é muito grande assim. E eu olho e falo, gente, o que acontece com a humanidade? Me tortura. Aí teve uma época que eu fiquei tão pirada com isso, que eu comprei uma bag, um negocinho que pega os lixos do chão. E aí falei, não, mas eu tenho que ajudar a limpar esse parque, enfim. Eu vou pôr isso em ordem. Aí comecei a fazer isso mesmo, assim, a sair, por exemplo, no domingo pela manhã, porque o povo ia pro parque no sábado, aí eu ia de manhã. Mas eu vi que eu não dava conta, que era um negócio tão absurdo. Cara, um dia eu levei várias sacolas de papéis, dessas do Whole Food, aquelas sacolas de papéis grandes, assim, e eu levei tipo assim,
Karine, de verdade, eu acho que umas 10 na mochila. Na minha mochila, eu ponho uma mochila, tá? E passei horas ali, umas 3 horas caminhando pelo percurso que eu caminho. Eu gosto de entrar nas matinhas do parque e tal. Karine, eu enchi as 10 sacolas. Tudo com lata de cerveja, garrafa de cerveja, refrigerante, enfim. Água, garrafa. Água. Lixo mesmo. Lixo. Não vai degradar. E aí, o que eu fiz? Peguei tudo aqui, eu pegava aquele saco e o meu problema era, na hora de pôr, os latões de lixo do parque, eles não cabem os sacos. Então eu teve um espaço lá do lixo que eu fiz uma flor. E todo mundo ficava me olhando, tipo, a louca, né? Quem é essa? Essa é o quê? A moça que limpa o parque, né? E era mesmo a moça que limpa, naquela hora era a mulher da limpeza mesmo do parque, porque era essa energia que eu precisava pra fazer aquilo. Então, assim, eu sou meio, sabe, essas coisas me afetam de uma maneira, mas me afetam de uma maneira e me incomodam muito. Falta de educação é uma coisa que me incomoda muito nesse aspecto ambiental, sabe? Porque quando eu não respeito o meio que eu vivo, eu não respeito a mim mesma, gente. Nessa coisa que você falou de falta de educação e tudo, me faz pensar o seguinte, aqui nos Estados Unidos, onde eu percebo as cidades que a gente conhece, que tem mais imigrante, elas têm uma estética, inclusive nessa parte de limpeza, diferente das áreas tipicamente americanas. Infelizmente. Infelizmente. Né? Eu sinto muito dizer Você isso. identifica isso também? O tempo inteiro. Porque é a educação, não é? E eu digo isso assim, sem querer ofender as pessoas ou denegrir a imagem do imigrante aqui nos Estados Unidos, não é isso. Mas o imigrante que estiver ouvindo isso, que por um acaso, né, perceba isso também, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar numa forma de melhorar isso, porque é muito feio para a imagem do imigrante em si. Esse parque mesmo que eu tô falando, eu percebo que, assim, vou ser cancelada agora, tá? Mas 90% dos frequentadores nesses fins de semana, né, é a comunidade latina mesmo, de língua hispana, né, que vão porque é a diversão deles. E ok, o parque é para isso, né? É para ser usufruído, eu acho maravilhoso. Mas, gente, as pessoas têm coragem de sair e não recolher o lixo delas. E aí eu comecei a ficar zumbi, sabe? Ficar vigiando as pessoas saindo. Já teve caso de eu falar para as pessoas assim, as pessoas saírem e fingir que tava esquecendo. Eu falo assim, ei, você tá esquecendo seu lixo. E a pessoa me olhar com uma cara, sabe? Quase que de ódio. It's not your business. E aí pegar aquilo com muita má vontade. Aí eu pensava, caramba, se eu não tivesse falado pra pessoa, ela não ia pegar, sabe? Então, assim, enfim, são essas coisas que me incomodam muito e que os Estados Unidos têm muito isso aí pelo lado da... Alana, aqui na sua experiência como imigrante, principalmente aí em Nova York, fera de metrô, que pra mim é um desafio, aquele cruzamento. Eu já peguei a linha 7 aí fui parar lá, falei, meu Deus. Você já passou um perrengue que você possa nos contar? Eu passei um perrengue muito, muito estranho, sim. Pouco depois da pandemia, acho que foi em 2022, né? Que aí a gente tava saindo realmente daquela energia da pandemia. Eu peguei o metrô, aí os metrôs não estavam muito cheios, né? Que eles voltaram a ficar mais cheios depois de 2022 para cá. De 2020 até 2022, os metrôs estavam bem vazios. E eu adorava, assim, porque era mais tranquilo. Meu lado egoísta. E aí, eu tava dentro do metrô, num horário meio de pico, e o metrô tava ainda transitando entre vazio e começando a ficar mais cheio. E entra uma pessoa, um carro de metrô, porque assim, os metrôs de Nova York é lotado de gente com problemas de saúde mental mesmo. Né? Muito morador de rua, muitas pessoas com problema de saúde mental. E entra uma pessoa, e assim, do nada, o cara parecia uma pessoa normal.
tava ali. Daí a pouco ele começou a pedir dinheiro. E eu acho que ninguém deu, assim, ninguém deu muita atenção, porque a gente já tá tão acostumado Sim, que acaba... que vira rotina, Não né? tem como você atender, né? Aí o cara começou a gritar, dizendo que ia se suicidar ali dentro. E ele abriu a porta, eu acho isso um perrengue violento. Nossa. Ele abriu a porta de um carro pro outro e começou a gritar para as pessoas, pra mim também, né, que tava ali dentro, tipo assim, que a gente era um bando de verme, que não sei o quê, que não tinha, as pessoas, que Nova York era um lixo, que ninguém queria saber do próximo, e que ele ia se suicidar, ali, pra gente ver o preço, sabe assim, uma coisa de filme de terror. E eu tava meio próximo dessa parte que ele tinha aberto, e aquilo eu só respirei e elevei meu pensamento a Deus, comecei a fazer uma oração pra mim, sabe, assim, pra mim ser, né, sem desequilíbrios. Daí me sai um outro camarada que tava do outro lado, Karine, que parecia uma pessoa extremamente normal. Ele partiu pra cima desse cara e pegou o cara e puxou pra dentro do trem. Isso tudo é muito rápido, né? Porque é um minuto mais ou menos de uma estação na outra. E puxou o cara e começou a xingar ele de tudo quanto é nome. Aí o metrô parou, ele pegou o cara e empurrou o cara lá fora. Pá! Quando ele empurrou... E todo mundo ficou assim, né? Lá fora o metrô em movimento? Não, o metrô parou. Aí ele jogou o cara fora do carro do metrô. O próprio cara que ia se suicidar ficou tão assustado que ele saiu correndo. E esse camarada respirou. E tchum, foi pro trabalho. Ele ainda foi para a próxima estação, normal. Gente, eu achei aquela cena mais bizarra da minha vida, assim, dentro do metrô. Eu falei, cara, você vê de tudo no metrô em Nova York. De tudo. Então, assim, é muita coisa. Andando de metrô todo dia, na verdade, todos os dias você vê uma loucura, assim, uma coisa estranha. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu preciso de metrô mesmo, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito morando em Nova York. Porque todo dia tem uma coisa. Eu te contei aquela da mulher lá na subida do elevador. Sim. Então, todo dia tem uma coisa. Porque a diversidade, né? A própria questão energética, eu acho que primeiro tá no subsolo. É. Primeiro ponto. Depois, bom, já vamos pra parte mais excêntrica aqui. Primeiro tá no subsolo, eu acho. E depois, Nova York é uma cidade, assim, adoro Nova York, mas é uma energia, ela é entra e sai, parece que não é de lá. Não. Eu não consigo. Então, é uma coisa que eu fico cansada. Muito cansada. Agora, imagina Sem fazer nada. É. Já, só de sentir esse movimento. A gente chegando, gente saindo de todos os lugares do mundo, olhando aqui. Não. E não pertencendo, Não né? pertencendo. Por quê? Porque é a capital do mundo. Por quê? Porque é de lá. E tem um glamour também exagerado. Com certeza. Quando a gente vem... Entendeu? Mas que a gente só descobre o exagero quando vem pra morar. Aí quando você começa a transitar pela cidade, você fala, gente, não é esse glamour todo, né? A cidade tem um cheiro ruim, de xixi, sabe? Muitos moradores de rua também não podem passar a mão e glamorizar as coisas, romantizar demais as coisas. Tem o lado bom, tem o lado ruim. É uma cidade potente, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que te dá acessibilidade, sim. Mas é uma cidade cheia de problemas sociais. Sim. Entendeu? E muito rato, você tá andando, né? Isso é pitoresco, é rato, né? De Nova York. Meu amor. Eu já vi cada gigante desse tamanho. Parece coelho. Parece coelho. Ele te dá um pânico até quando tamanho, não é na fofura. Não na fofura, no tamanho. E você olha e fala, uau, o que é isso? Enfim, então esse lado de Nova York é bem complexo. E o perrengue? Você passou aqui algum perrengue pessoal, assim, uma situação que você não estava preparada e que você falou, poxa, a vida de imigrante realmente ela testa a gente desses limites ou não? Eu acho que a gente é testado o tempo inteiro, né? Eu acho que como imigrante a gente é testado o tempo inteiro, a gente tem que ter muita resiliência, muita fé,
sabe? Acho que você tem que trabalhar, né, o seu lado, a sua espiritualidade o tempo todo mesmo, tá em conexão. Cada um tem sua prática, cada um tem sua fé, eu respeito todas. Mas assim, né, eu tenho esse fundamento cristão em mim. Então, assim, eu leio a Bíblia, eu pego a Bíblia, leio, eu faço as minhas orações, as minhas preces, os meus cantos espirituais, e isso também me fortalece e trabalha os meus campos sutis, né? Sabe? Os meus campos sutis. E eu acho que é muito necessário, porque a gente passa o tempo inteiro por essa dificuldade como imigrante aqui. Eu não acho que a gente, imigrante aqui, é só, sabe, é só morar bem, ter carro bom. Não, gente, vamos e venhamos. É como qualquer lugar do mundo, né? É real, é realidade. Exato. Tem o boleto. Tem o bônus e o ônus, né? O bônus e o ônus. Tem sim possibilidades, tem. É um país incrível, é sim. Mas também, meu amor, não esqueça nunca, é luta também. Mas é prazer e dor, amor e ódio, alegria e tristeza, solidão e amplitude, sabe? É o tempo todo, e como qualquer lugar do mundo, na verdade. Eu não tô dizendo que lá no Brasil também a gente não tem isso, porque lá no Brasil tem outros perrengues também, né? Mas aqui, assim, a gente aprende muito. Agora, uma coisa eu digo, eu acho que todo mundo devia ter uma experiência de morar num país como esse, não necessariamente aqui, mas num país como esse, sabe, assim. Onde as coisas, você quer dizer assim, onde as coisas funcionam melhor que no Brasil? Eu não gosto muito dessa colocação funciona melhor que no Brasil, porque assim, o Brasil tem o estilo de ser Brasil e os Estados Unidos têm o estilo de ser Estados Unidos. Tem verdades que não funcionam lá, tem verdades que não funcionam aqui. Uhum. Eu não gosto muito dessa comparação, mas o que eu quero dizer, na verdade, é que você tem que encontrar seu estilo de vida. Não, você falou, eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de morar num país. Sim, por quê? Sabe? Por quê? E tem a ver com o estilo de vida mesmo. Porque você tem que ter essa oportunidade, se amadurece muito, é isso. Se amadurece muito emocionalmente. Ah, sim. O processo de imigração como um todo, né? Um todo. Você amadurece emocionalmente, você se torna mais forte. Porque ele te obriga Você a tem se conhecer. Você tem que ser forte. Nos coloca em alguns limites que na nossa cultura nós não seríamos expostos porque fomos adaptados, crescemos nisso. Né? Eu acho, e aí é até uma crítica mesmo minha, que nós, brasileiros, no geral, assim, no geralzão, né? Não serve para todo mundo, óbvio. A gente é muito milindre. A gente é muito melindrado. A gente leva tudo pro lado muito pessoal. Sabe, assim, tudo muito pessoal. Ai, a Karine nem me liga mais. Sabe? E aqui você aprende uma coisa. Não dá tempo. Você não tem tempo e outra coisa. É você e você, meu amor. Se você pode ser útil para o mundo, que seja. Se você pode nutrir o mundo e oferecer o seu melhor para o mundo, ofereça. Mas não fica esperando do mundo para você. Não fica e nós brasileiros a gente gosta dessa coisa de porque eu sou cheio de traumas do passado, porque isso, porque aquilo, porque fulano. Sempre tem um culpado por não ser feliz, sempre tem uma culpa, sempre, sabe, assim, a gente tá sempre pondo a responsabilidade no outro. Eu acho que isso é bem cultural no geralzão do brasileiro. É sempre assim, porque o governo tem que fazer por mim, porque ele é rico, ele podia me ajudar, porque ele é meu irmão, ele é rico, ou porque ele é meu pai, ou porque ele é minha mãe, ou porque ele é meu tio, ou porque ele é meu amigo. Meu patrão. Ele é rico, ele pode fazer isso. Gente, nisso aí eu penso o seguinte, a gente como imigrante aqui, nós não temos que esperar mesmo pelo outro, sabe? E deixar de melindre. E eu acho que isso, é por isso que eu disse que todo mundo tinha que ter uma experiência de morar num país desse, porque você aprende a ser forte.
Porque você vai passar por altos e baixos que só você pode desenvolver ferramentas para lidar com elas. Exato. E ferramentas que te fortalecem emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Você, por não estar num ambiente que você controla, você toma posse da sua vida. Né? Você tem que estar forte. Não tem outra saída. É. E realizar. Coragem. A coragem que você falou lá no início. Exato. Por isso que a gente vê realmente imigrantes bem-sucedidos aqui. Às vezes começaram pequenininho e foram crescendo. E que talvez realmente no país onde nasceram não tivessem desenvolvido como desenvolveram. Por quê? Porque estavam com uma estrutura de Estado, de família que... É uma zona de conforto. A imigração é um processo, agora me veio aqui, a imigração eu vou até, depois vou aprofundar nisso. A imigração é um processo que nos poda para poder dar fruto. Exatamente. É? Exatamente. Ela te poda para que... A primavera revela isso pra gente, né? Você precisa podar as rosas e aí elas nascem. As flores em geral. Então é isso aí mesmo. Você falou uma palavra muito interessante agora, uma frase. Que a imigração nos poda. Ela nos poda para que a gente floresça, sabe? Então eu acho que imigrar para cá é isso. É ser podado e aí você faz um trabalho de resistência, de coragem, sabe? De fé. Ou a dança tem a ver também com o movimento da dança. Da dança, exata, da dança própria, que eu queria até falar disso um pouquinho também. E é isso. Não, e da dança japonesa. Da dança Butô. Da dança Butô. Da dança Butô, exatamente. Esse, sabe, você vai lá dentro da... Florescer depois da poda. Exato. Depois de muito machucada, você... Aí lá dentro da dor, movimenta e Nascer dói, baby. Olha, nesse aspecto dói. Alana, e se você, vamos fazer um exercício. Se você estivesse chegando hoje nos Estados Unidos, mas com você trazendo todo esse conhecimento e essa experiência que você já acumulou, o que você faria diferente? Eu acho que eu me divertiria mais, sabe? Comigo mesma, assim. Porque eu acho que a gente chega querendo conquistar tanta coisa, querendo dar certo e provar tanta coisa, que às vezes você atropela um pouco algum processo. E até oportunidades. Então eu acho que o que eu faria de diferente 10 anos morando aqui é enjoying, sabe? É fazer esse caminho mais aproveitando, no sentido não irresponsável, mas no sentido mais realmente de se divertir mais, rir mais dos próprios erros, sabe? Das próprias falhas, porque nós somos falhos, nós vamos falhar, nós vamos cair, nós vamos levantar. Então, assim, eu acho que a gente sofre muito, às vezes, sem necessidade. Concordo plenamente. É o enjoy the journey que tá na moda agora. Enjoy the journey, exatamente. É essa aí, essa expressão. Perfeito. Seria isso. Mas, na verdade, isso aí só vem com a experiência mesmo. Né? Porque é maturidade, é um posicionamento de maturidade, não adianta. É maturidade, exatamente. A gente precisa amadurecer em vários aspectos para ir entendendo, né, como aquilo é parte do processo. Funciona. Adorei. Alana, e nessa coisa, né, você sendo artista, escritora, poeta, você falou que faz poesia, né? Escrevo poesias. Você já se apaixonou em inglês? Então, né, já me apaixonei em inglês. Tinha quase 2 anos, tinha um ano, não, na verdade tinha um ano e pouco que eu tava aqui, eu conheci uma pessoa, a nível de paixão de relacionamento, né? Eu conheci uma pessoa, me apaixonei, a gente se relacionou quase 2 anos e aí a gente teve um relacionamento de 7 anos. Ficamos casados. E nos casamos e foi um relacionamento de 7 anos. Um relacionamento de amor, de paixão,
mas depois da pandemia foi desandando. A convivência muito intensa na pandemia, né? E eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou uma pessoa muito, sabe, assim, eu tenho que trabalhar mais isso em mim, assim. E a pessoa, que é uma pessoa da qual eu tenho muito respeito e carinho, começou a beber muito. Muito, mas muito. E embalou da pandemia, né? Foi. E aí acabou que o relacionamento não resistiu, porque é difícil, né? Ah, com certeza. O álcool realmente é um problema muito sério nos relacionamentos, né? Mas eu me apaixonei, que é a sua pergunta. Eu me apaixonei sim, amei, foi bom, foi muito bom. E sofri. Mesmo? No término da relação. Sofri muito, assim, de ficar um ano. Agora que eu tô bem. Agora que você tá se Aí saiu meu divórcio agora, né, recente, então já, tipo assim, Alana, done, bola pra frente, né, a vida continua. E aí agora a gente retornou a ser uma relação mais amigável. E você acredita que tá dando certo como amigo? Que maravilha! Ele tá bebendo um pouco menos e tal, e a gente tá amigos. Mas é possível, eu conheço casais íntimos que se separaram e que construíram uma relação de amizade mesmo. Eu sou muito assim, sabe, assim, eu não gosto de separações traumáticas. Disruptivas mesmo. Disruptivas, assim, porque você constrói uma história com as pessoas, né? Por exemplo, Exato. Meu primeiro casamento foram 25 anos. Eu tenho, né, 3 filhos. Não dá pra você dizer que, entendeu? Passou, né? Só que meu ex-marido morreu depois que eu vim pra cá. E eu me casei com essa pessoa e foram 7 anos de relacionamento. Aí você convive com a família, você convive, sabe, com os netos, com os filhos, com a irmã, com o pai. Aí eu vi o pai falecer, eu vi a sobrinha falecer. Quer dizer, faz parte de mim também essa história. Com certeza. Então, o passado não se apaga. Não dá pra jogar fora. Então, mas eu me apaixonei sim. Só que é uma paixão, né, amorosa mesmo, de relacionamento, Agora, se foi em relação a outras paixões, eu não sei. Não, eu queria saber mesmo, de se apaixonar mesmo. Porque a questão da língua, eu fico pensando se pode ter essa diferença, sabe? Se o coração realmente, ele tanto faz. Eu acho que a gente que é mulher, querendo ou não, a gente é romântico, né? Uhum. A gente romantiza, a gente cria fantasias e... eu acho que sim. Eu acho que qualquer língua você se apaixona. Coração não, poliglota. Não, o meu é. O meu é. E a química acontece. Acontece. A minha tinha muita. Não, eu tô te perguntando porque eu mudei já casada, então eu já conhecia essa história. A minha deu certo. Eu já tô assim. me entregando aqui. E ele brinca até hoje, porque agora a gente é meio amigo, e aí ele fala assim, é engraçado, né? Porque a gente não conseguiu manter a rotina junto, mas assim, a gente tinha um fogo, eu falei, era boa. Olha, essa era a melhor parte da amizade. Essa era a melhor parte. Brincadeira. Ai, adorei. Sua história de vida importa.